Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algumas características físicas no violino que influenciam na obtenção de som. Para isso, eu vou falar de algumas peças específicas dele que eu considero como mais importantes para ambientalizar um pouquinho o nosso objeto de estudo, que é o violino. Nessa região aqui, essa peça se chama de queixeira, que serve para o violinista apoiar o queixo. Dessa forma, ela é uma peça anatômica que ajuda a dar conforto na hora de tocar e na hora do apoio. Nessa parte aqui, eu tenho o cavalete. Sobre ele fica apoiado toda a força que essas 4 cordas exercem. Essa peça aqui é a espaleira. Alguns violinistas a utilizam, outros não. Ela serve para ocupar o espaço entre o ombro e o violino, auxiliando na hora de segurar ele. E alguns utilizam algum pano ou alguma coisa assim para auxiliar no ângulo que a gente toca. As cordas do violino a gente dá o nome de Mi, Lá, Ré e Sol, da mais aguda para mais grave. Esse nome é dado pela frequência que elas têm de afinação. Antigamente elas eram feitas de tipa de carneiro e hoje elas são de aço cromado ou algum material sintético revestido com uma fita metálica de alumínio, níquel, ou algumas melhores são de prata ou até mesmo ouro. Aqui nessa imagem a gente vai ver as cordas do violino, Ré, Lá e Mi. Como vocês podem observar, ela tem algumas ranhuras na corda que, ao passar o arco, vão ajudar a fazer o atrito. Se nós tensionarmos demais a corda ou por algum motivo ela não conseguir manter o seu formato original, arrebentar a corda e ela vai ter mais ou menos esse formato. Como é que a gente altera o som produzido pelo violino? A gente pode mexer tanto nas cravelhas, que são essa parte aqui do meu instrumento, quanto nos microfonadores. Se eu apertar, eu vou estar tensionando a corda. Se tensionar demais, pode resultar na quebra da corda. Aqui serve para afinações maiores e aqui afinações menores. Sobre o nosso arco. Nosso arco ele é feito de crina de cavalo, nessa região aqui. Aqui é uma parte feita de madeira. As melhores madeiras são de pau-brasil, porque o arco tem alguns espaços dentro dele e esses espaços vão ajudar a passar as ondas sonoras, que vai criar uma certa ressonância ali dentro e o som vai soar um pouquinho maior. Para a gente obter som, precisamos de contato do arco com a corda. Para isso a gente utiliza o breu. A gente passa aqui na crina do cavalo. Vai aumentar o atrito nessa região do arco. Esse daqui é uma crina de arco sem breu e aqui com breu. Se vocês conseguirem reparar na imagem, essa imagem aqui tem muito mais escamas do que essa imagem aqui. Se eu tenho mais escamas abertas, na hora que eu passar o arco, eu vou ter mais atrito. Quanto maior o atrito, maior o som que eu vou produzir. Qual é o ângulo melhor para eu conseguir obter som? Se eu fizer assim, vocês lembram qual era a imagem que a gente tinha da corda? Ela fazia um segmento com que as ranhuras dela eram no sentido horizontal. Se eu passar o arco no sentido horizontal, ele tem as escamas, mas essas escamas não vão estar produzindo atrito com a corda, logo não vai produzir som. Agora, se eu fizer um ângulo de 90 graus, eu vou ter as ranhuras, tanto do arco quanto as minhas crinas de cavalo opostas, obtendo assim o som. Se eu tentasse fazer a mesma coisa com a parte de madeira, eu também conseguiria som. Mas como aqui eu não tenho atrito tão constante quanto do lado de cá, o som não é tão agradável e periódico. Sempre que a gente for produzir som, para variar o som conseguido através do violino, a gente vai mexer nas cravelhas ou nos microafinadores. Quando a gente aperta a corda, a velocidade com que a corda vibra varia, porque eu estou variando o comprimento e também a tensão. Quanto menor for a corda ou maior for a tensão, mais rapidamente a corda vai vibrar. E assim vai ter um som mais agudo, uma frequência mais alta. Ao contrário também acontece. Quanto maior for a corda e menor for a tensão, ou menor for a tensão, mais lentamente ela irá vibrar, produzindo um som com uma frequência menor. Logo, o som é mais grave. Então agora eu vou diminuir a tensão
e também vou estar aumentando o comprimento da minha corda, soltando a minha cravelha. Se eu soltar a cravelha, a minha frequência vai ter que diminuir. Quando eu toco assim, vocês não conseguem ver a frequência de vibração da minha corda, mas ela está vibrando, porque a velocidade dela é muito grande. Agora, se eu aumentar o comprimento ou diminuir a tensão, eu vou diminuir a velocidade e chegar a um ponto que nós podemos ver a velocidade da corda vibrando. Então eu vou começar a soltar minhas cravelhas. Soltei a cravelha, eu coloquei o dedo para conseguir deixar ela um pouco mais presa na parte de cá, pra gente conseguir ver a variação da velocidade. Aqui eu aumentei o comprimento da minha corda e diminui a tensão, para observar o movimento que ela faz. Agora, vocês podem observar a corda se movimentando. A velocidade da corda diminuiu. Vou fazer o mesmo processo em uma corda mais grave. Como vocês podem observar, a velocidade da corda é menor, o comprimento e a densidade da corda também é diferente da primeira corda que eu estava tocando. Por isso, a vibração também é diferente. Mais uma vez para vocês verem. Dá pra ver essa corda vibrando com muita mais clareza do que a corda mais fina. Obrigada pela atenção, espero que tenham gostado do vídeo.